Nesse vídeo eu vou contar o que eu acho do Berriel, beleza? Eu, assim como ele, também me considero um designer de marca, mas é evidente que o Berriel ele é muito mais experiente, muito mais competente, tem um trabalho muito melhor do que o meu. E eu tô falando isso e fazendo esse react porque aqui no meu canal a gente fala de processo comercial e de vendas para designers. E o Berriel é um dos caras que sempre aparece quando eu tô dando alguma aula ou quando eu tô ensinando alguma coisa, ou mesmo na seção de comentários dos meus vídeos. O Berriel ele é uma das grandes referências dentro do nosso mercado e muita gente se inspira no Berriel como uma maneira de atrair novos projetos, atrair novos contratos, sem necessariamente ter que ficar mostrando o rosto ou produzindo conteúdo. E eu acho que isso, da marca dele, dentro do nosso meio criativo, é a coisa mais chamativa. Então, eu quero fazer uma análise hoje e no final desse vídeo eu quero responder se faz sentido você se posicionar como BRL ou não, beleza? Em termos comerciais. Mas aqui, cara, eu não vou criticar o trabalho do BRL no meu canal. Eu não falo de design, apesar de que é um canal para designers. A gente só fala de vendas de processo comercial. Então, nesse vídeo eu não pretendo analisar projeto, qualidade de entrega, nada disso, beleza? Somente a parte de vendas do estúdio dele, da marca pessoal dele, tá bom? E a minha opinião sobre isso, ela vai com certeza absoluta te surpreender. Então fica até o final desse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 29 de dezembro de 2025, eu preciso te falar que você precisa participar do nosso workshop de planejamento comercial para estúdios, agências e freelas em 2026. A gente está com inscrições abertas, é só você clicar aqui embaixo. O ingresso custa R$ 97 e você, se é assinante do Comercial Criativo, você tem acesso gratuito a esse workshop. A gente vai sentar no dia 29 de dezembro para fazer um planejamento de como você deve estruturar o seu freela, a sua agência ou o seu estúdio para vender muito em 2026. Eu vou te ensinar ciclo comercial, vou te ensinar aquisição de cliente, vou te passar as estruturas de funil, pitch, negociação que você precisa para planejar o seu 2026 em termos comerciais para vender os seus projetos. Então, se você quer estar com a gente dentro do workshop ao vivo no dia 29, é só clicar aqui embaixo, fazer parte da minha escola Comercial Criativo e, obviamente, sendo assinante do Comercial Criativo, você tem acesso a esse workshop. Beleza? Então, adquirir seu ingresso, é só clicar aqui embaixo. É um lote único e contínuo, então é só você clicar aí e se tornar nosso aluno. Beleza? Sem mais delongas, vamos dar uma analisada aqui, então, no BRL. Beleza? O perfil dele aqui no Instagram, é esse que você está vendo. Um perfil bastante minimalista, digamos assim. Então esse é o arroba dele, Berriel. Tem aqui essa foto, que é uma caveirinha com um topetinho. Victor Berriel, Graphic Designer, Brand Designer and Strategist, Brasil Working Worldwide. Né? Do Brasil, trabalhando para o mundo inteiro. E aí aqui o e-mail dele, hello@berrielbrands.com. E aí tem o site aqui também que a gente vai analisar, beleza? Aí você pode ver algumas coisas bem interessantes. Né? O Berriel ele é um cara muito ativo no Instagram. Ele posta muito. E a qualidade dos posts dele realmente são bem diferenciadas. Então você está vendo aqui que tem bastante variação das marcas que ele faz, mas todas elas têm um elemento em comum, que é que são marcas muito bem feitas, uma qualidade muito, muito alta. Né? Tem alguns projetos grandes aqui no portfólio dele também. Enfim, varia bastante. Tem alguns posts que são bem estourados, né? Como vocês podem ver, bastante like, alguns projetos viralizados, né? E outros projetos que não tiveram tanta atração assim, certo? Mas aí dá pra ver que tem, cara, design de logo, de símbolo, cara, tudo que você pode imaginar mesmo aqui. Né? Você tem de impressos até apparel, né? Uniformes e, enfim, marcas para advogados, marcas para roupas aqui meio de praia, né? Não tô meio praiano. Enfim, é bastante coisa mesmo que tem aqui no perfil dele, certo? Então esses são os posts estáticos dele, tem carrossel e tudo, né? Ele não tem nenhum destaque. E o interessante desse perfil dele é que é um perfil que a gente chama de perfil portfólio, né? É um perfil onde ele mostra os cases e onde ele exibe o trabalho dele. Claro que ele exibe esse trabalho de uma maneira muito bacana, né? Realmente ele se destaca aqui nas apresentações. Mas aqui no perfil dele você não tem
quem eu sou, qual que é a minha história, quais problemas eu resolvo, qual que é o meu método de criação, para quem que é o meu serviço, certo? Para quem dele não é muito claro. Enfim, tem vários elementos aqui de comunicação que se a gente fosse montar um perfil, se eu fosse montar um perfil, ou indicar para algum dos meus mentorados como montar um perfil, estariam faltando, né? E aí aqui a gente tem os Reels, onde ele faz essas apresentações de projeto um pouco mais dinâmicas. Reels é a principal maneira de crescer no Instagram hoje, então faz sentido ele estar investindo um pouco nisso. Você vê que os posts de Reels dele são bem recentes, né? 6 dias atrás e tal. Esse aqui foi dia 17 de novembro, então ele está voltando a postar Reels agora, parece, né? Mas enfim, então esse é o Instagram dele, bem simples, bem tranquilo. Enfim, nada demais. E aí aqui no site dele tem alguns elementos interessantes, né? Prova social, tem uma promessa um pouco mais aprofundada, né? Marcas construídas para mudar o jogo, para te colocar num novo patamar, explorar e entrar em contato. Tem aqui alguns drops, né? Então ele chama esses lançamentos das marcas de drops. E é aqui você tem então os projetos. Você pode clicar aqui e navegar pelos projetos. Também muito, muito, muito orientado para a entrega gráfica, certo? Apesar de que ele fala de estratégia, né? No Instagram dele, na bio, não tem algo muito estratégico aqui. Realmente o foco dele é gráfico, né? Aqui tem um pouco do que ele entrega, né? Do que ele faz. Uma breve bio dele. E aí a única foto que nós temos do Berriel é uma foto dele de lado e blurred, né? Uma foto bem artística, bem maneira. Alguns depoimentos aqui também. E aí, um CTA final para contato. Aí aqui tem o LinkedIn, Behance e também o Instagram, certo? E aí, por fim, eu quero mostrar para vocês o Behance dele, né? O Berriel também é um cara muito presente no Behance. Ele tem aqui ao todo que mais de 30 selos, acho que chega a 40 selos. Tem essa informação que ele é de Curitiba. Tem aqui a opção de contratá-lo aqui no Behance. E aí, obviamente, tem os projetos, né? E os projetos do Berriel pegam muitas views aqui no Behance. Vocês podem ver aqui bastante view, né? 2.500, 7.500, 6.600, 10.000, enfim. Olha só, 17.000. E o Berriel tem no Behance, no total, quantos projetos? Será que a gente consegue puxar esse número aqui? Info. A gente tem aqui, ó. Visualizações de projeto, 1,5 milhões. Apreciações, né, que deve ser o like aqui do Behance, 1.300 e 132 mil. Caramba, 26 mil seguidores. Certo? Só que aqui não aparece a contagem de projetos. Então, cara, dá pra gente supor aqui que são pelo menos o que? Talvez uns 200 projetos que o cara tem aqui, tranquilo, né? E lembrando que os projetos que têm selo, geralmente eles estão mais aqui embaixo, né? Que a curadoria demora um pouquinho para disponibilizar o selo. Mas ó, esse aqui, por exemplo, pegou 65 mil visualizações, né? Vamos dar uma olhada nesse projeto, olhar a seção de comentários dele. Isso aqui é legal, tô passando por isso para também quem não conhece o Berriel conhecer um pouco do trabalho dele. Realmente é um trabalho bem diferenciado, né? Aqui vários comentários, né? Bem interessante mesmo. Aí vem a minha análise, certo? Olha, eu não quero ser aquele sujeito arrogante que vai virar e falar assim, não, o Victor Berriel ele está fazendo as coisas errado, porque olha só, o porquê dele não está claro, o para quem dele não está claro, a marca dele não foi construída da forma correta. Eu não quero ser esse cara, porque o que eu analiso, tá? Eu analiso o resultado. Se o Berriel ele está tendo o resultado que ele quer ter, então, cara, ele é de fato um mestre naquilo que ele faz, entendeu? Tem um tweet que eu acho que sintetiza bem o conceito que eu quero trazer aqui. Eu acho que é do Naval. O Naval deve ter falado isso. Que é o seguinte. Posso estar errado nisso também. Mas basicamente a informação que ele traz é a seguinte, né? O pensamento. O maior teste de inteligência que você vai ter, que é possível você ter, é você viver a vida que você quer viver. Sabe? Você alcançar, você conseguir tirar da vida aquilo que você de fato deseja. E eu acho que isso é muito verdade. Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que colocar na balança. Pô, Berriel cria marcas, ele não limita nicho, então ele pode pegar projetos de vários mercados diferentes. Provavelmente ele cobra em dólar, o que torna o câmbio, né, muito favorável para quem vive no Brasil. Pelo que eu vi, ele é de Curitiba, né? E consegue fechar projetos internacionais, então isso é bastante potente, né? Isso ajuda muito
a você ter um valor de faturamento maior para o projeto. Não vejo o BRL como um cara que dá a vida e que trabalha igual um cachorro, certo? Então parece que ele vive uma vida bem equilibrada. Provavelmente ele deve ter, sei lá, sua família, seus cachorros, aquelas coisas, né? Talvez ele faça alguma coisa relacionada à arte por fora, não sei, não dá para saber muito. Ele é um cara que não expõe muito a vida dele. Então assim, pelos frutos conhecereis, entendeu? Qual que é o resultado que a gente vê do BRL? Uma marca muito simples, muito admirada pelos designers, que tem selos, que tem uma qualidade de projeto muito grande, e é um cara que, ao meu ver, ele consegue extrair da vida o que ele quer, entendeu? Ele trabalha o quanto ele quer, ele pega os projetos que ele quer e, sem dúvida, ele é um cara que ganha muito bem. Então, se você for analisar as regras da construção de uma marca, né, hoje em dia, de comunicação e tudo mais, e ver o que o BRL está fazendo, provavelmente o BRL seria um ótimo contra-exemplo de o que não fazer, né? Então, a maior parte dos designers hoje, se abrir o Behance e começar a postar projetos com uma fotinho minimalista e tudo mais, e ficar postando os projetos assim, e for no Instagram e postar os cases desse jeito, provavelmente esse cara não vai chegar nem perto de 40 mil seguidores, provavelmente não vai chegar nem perto do faturamento do BRL, certo? Mas aí que está o ponto principal que eu quero trazer nesse vídeo. O ponto principal que a maior parte das pessoas ignora quando o assunto é perfis como esse do BRL é esse númerozinho aqui, ó. Presta atenção nisso. Tá vendo esse númerozinho aqui? Esse númerozinho é a quantidade de tentativas. Esse número é a quantidade de sementes que o BRL plantou ao longo dos anos. Eu sou incapaz de scrollar o feed dele até o final, tá? Eu posso até inclusive me esforçar para fazer isso, mas eu acho que eu não vou conseguir. O ponto mais importante de tudo que o BRL tem construído é que ele está no mercado há muitos anos, fazendo um trabalho muito bom, de forma muito consistente, entendeu? E não há marca que, digamos, sobreviva, ou melhor, não há marcas que deixem de... Ele é de Curitiba mesmo. Não há marcas que deixem de crescer sem... Esquece tudo que eu falei, tá? Eu tô me enrolando aqui. Quando você tenta muito e você fica há muito tempo fazendo a mesma coisa, a tendência é que você vai dar certo uma hora, entendeu? A tendência é que as coisas vão começar a funcionar para você. Por quê? Porque você está insistindo naquilo já tem muito tempo. Então, olha só. O BRL tem aqui o perfil pessoal dele, tal, cachorro, vida, etc, né? Ó, o cara tá desde 2016 postando no Instagram quase sempre. Entendeu? Já é mais de 10 anos. Ó, o tanto de projetos, tá vendo? Ele estava na internet ali desde o comecinho, atendendo muitos clientes. É um cara que já tem mais de 10, 15 anos de carreira, talvez até mais. Talvez ele tenha até 20 anos de carreira. Né? Olha só, 2015, os projetos, entendeu? Projetos não, né? A vida, o que ele compartilha com o pessoal aqui. Então você vê a história do cara, né? Tem muita gente que entra no design querendo ter resultados de alguém que está há 10, 15, 20 anos no mercado em 2, 3 meses. Entendeu? O que eu percebo? Se você quiser começar como BRL hoje, você provavelmente vai tomar um pau, tá? Porque a qualidade de projeto média do mercado aumentou muito, tá? Então, para você se destacar hoje pela sua produção gráfica, você não pode mais ser os top 50%. Você tem que ser top 1% hoje para você se destacar em qualidade gráfica. Então, conforme o tempo vai passando e o mercado vai amadurecendo, vai ficando mais difícil, a barreira de entrada vai ficando maior, porque as pessoas estão acostumadas com projetos melhores. Então, o pessoal vai quebrando recordes atrás de recordes. E aí, para você ser uma das top pessoas, você precisa já ter um nível muito alto. Entendeu? Isso acontece em todos os esportes, em todos os mercados, de todos os jeitos. Né? Assim que você lança um videogame novo, a curva de aprendizado dele e as pessoas que jogam esse jogo, elas são ruins, porque o jogo é novo e nada é muito impressionante. Aí você vê um pro player, um cara que é muito bom, ele começa a quebrar todas as barreiras desse jogo. Ele começa a descobrir mecânicas e técnicas e fazer coisas que são meio revolucionárias. Dali 1, 2, 3 anos, passam uns 30 caras revolucionários pelo jogo. E aí, para você começar a jogar esse jogo num nível competitivo, você já tem que entender e aplicar todas as técnicas desses caras que já estão lá há muito tempo.
Então, quando você está entrando no mercado maduro como mercado de design, você precisa ter a dimensão de que você está competindo com pessoas muito experientes, certo? Que é exatamente o caso do Berriel. Então, um designer que está começando hoje, ele não pode fazer o que o Berriel está fazendo. Porque se o Berriel estivesse começando do zero hoje fazendo isso, ele não se destacaria. Talvez ele se destacaria pelo fato de que ele já tem esses anos de experiência e ele consegue comunicar isso dentro dos projetos, né? Mas um designer que está começando agora, que não tem essa experiência, ele não vai conseguir só postar projeto no feed e pronto. Ele vai precisar estudar posicionamento, ele vai precisar definir um mercado, ele vai precisar ter um nicho e ele vai precisar trabalhar esse nicho de uma maneira que vai, de fato, levantar a carreira dele. Trazer esses primeiros projetos, trazer os primeiros clientes, trazer os primeiros depoimentos. E aí ele vai usando isso como alavancagem para comprar melhores equipamentos, para contratar pessoas, para estabelecer melhores processos. E aí ele vai universalizando essa proposta. Então eu conheço excelentes designers que começaram hoje em um nicho. Então, por exemplo, esse aqui é um case de um dos nossos consultorados lá da Ordem, tá? E um dos alunos também do comercial criativo, que é o Victor. O Victor, ele tem um método chamado método Safra, que é voltado para criar marcas do nicho de café. Então ele atende fazendeiros, baristas, o pessoal do mercado de café como um todo. Aí você entra aqui dentro do perfil dele, olha só o quão direcionada é a comunicação, né? Quão estratégico é cada post, certo? Olha os cases, todos orientados para um nicho. Ah, mas eu não queria trabalhar só com um nicho, João, etc. Beleza, esse é o caminho de posicionamento que o Victor escolheu, é trabalhar com um único mercado só. Não é o único jeito de se posicionar, beleza? Mas é um exemplo muito bom que ilustra bem o que eu estou dizendo. Então, um designer que está começando agora, estruturando a sua comunicação, olha o nível que ele tem que começar para se destacar, para ser lembrado. Esse aqui é o nível, certo? Fazer reels bem feitos, boas descrições, uma metodologia, cara, legal. Ele já tem um pitch, já tem todo o processo comercial dele estruturado, carrosséis, certo? Então você entra aqui e você vê como está competitivo o mercado de design hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando mais, trabalhando de forma mais inteligente e, cara, todos os projetos estão ficando... A qualidade que você espera de um projeto de design hoje, ela é muito maior do que era 10 anos atrás. Mas aí tem uma diferença central. Olha a quantidade de posts que o Victor tem. 7. Olha a quantidade de posts que o Berriel tem. 1.500 e não sei o quê. 1.500 e bolinha. Então, essa para mim é a grande diferença. A maior parte dos designers quer ser um Berriel da vida. Quer ganhar dinheiro, quer pegar projetos legais e tudo mais. Mas não está disposto a fazer 1.600 posts no Instagram. Não está disposto a ter tipo 300 projetos no Behance. Entendeu? Fora os projetos que o Berriel tem e ele não posta no Behance. Que, sei lá, devem ter alguns, né? Provavelmente ele deve postar a maior parte. Mas assim, todo mundo quer o benefício, mas não quer ter que trabalhar para ganhar esse benefício, entendeu? Então, isso é uma coisa que me estressa profundamente. E que eu vejo que o pessoal acaba errando muito, entendeu? Então, o Berriel é uma boa referência? Eu acredito que sim. Em termos de persistência, em termos de qualidade de projeto e em termos de um dos cases que você tem que conhecer, se você é designer. E ainda mais se você trabalha no universo que a gente trabalha aqui de marcas, né? Claro que o meu canal ele não fala só de vendas de projetos de marca, mas de projetos de design, de comunicação como um todo. Mas assim, o Berriel é uma excelente referência, você tem que conhecer. Mas se você quiser começar hoje o seu estúdio, melhorar o seu comercial em 2026, você imitar o que o Berriel está fazendo há mais de 20 anos não é uma boa ideia, tá? Porque o Berriel, ele começou o negócio dele, ele gerou essa alavancagem há 20 anos atrás. Hoje, o mercado já é diferente, o nível exigido já é maior, certo? A competitividade também já é maior. Então, assim, não dá para começar do mesmo jeito, não dá para você querer ser o Berriel e nascer o Berriel hoje. Entende? Então, essa é a minha leitura. Mas o cara é muito bom.
o trabalho dele realmente é impecável. E você vê que ele é uma pessoa que tem carreira, entendeu? Você entra no perfil dele, você vê, você vai scrollando o Behance dele, é uma pessoa que tem carreira, entendeu? Ele não é uma pessoa que está no design por hobby, por um interesse bobinho, entendeu? Ele é uma pessoa que está aqui de maneira muito séria, né? Ó, o projeto mais antigo dele aqui no Behance. Tudo bem que você pode mover os projetos, esse aqui talvez nem seja o mais antigo, né? Mas a gente consegue pelo menos ter uma base aqui. Vamos ver de quando que é esse projeto, ó. Publicado no dia 2 de junho de 2020. Então, esse projeto aqui ele tem 5 anos, né? Quantos de vocês estão no mercado há 5 anos com essa qualidade de projeto? Você entende? Então, a maior parte de nós não tem o direito de ganhar o quanto esse cara ganha, de ser tão conhecido quanto esse cara é conhecido. Porque a gente não está há tanto tempo fazendo a mesma coisa e a gente não é tão bom, sabe? E eu acho que essa perspectiva também ela é importante, entendeu? Você saber se colocar dentro do mercado, você saber que não é porque você começou a ser designer hoje que você vai ter um salário de um cara que está há 20 anos, sabe? Muita gente que começa como freela começa com essa expectativa, né? Mas se você fosse trabalhar, por exemplo, num banco, você não imagina que você vai ganhar o salário de um CEO em 2 anos. Mas por algum motivo, trabalhando com design, as pessoas pensam isso. Que eu vou trabalhar com design por 1 ano e eu vou ter o salário de um dos caras que é maior no mercado. Eu vou ser tão conhecido como um dos caras que é maior no mercado. Sem mostrar o rosto, sem expor a minha família. Beleza. Você pode tentar seguir por esse caminho. Você pode tentar fazer exatamente o que o BRL faz hoje, do zero. Mas, cara, tenha essa qualidade de projeto, entende? Tenha essa qualidade de entrega e, mais importante que tudo isso, faça esses 1.600 posts. Porque se você não fizer esses 1.600 posts, você não tem direito nenhum de querer ter os resultados que o BRL tem, porque você não faz o que ele faz. Entendeu? Então, é meio tapa na cara, mas é verdade. Porque todo mundo quer ter o benefício. Todo mundo quer fechar projeto grande, bom, de nichos variados, entendeu? Cobrar em dólar, ganhar dinheiro. Mas, porra, o cara não tem qualidade de projeto, não sabe inglês, não está disposto a percorrer o que o BRL percorreu e quer ter os resultados que ele teve. E eu acho isso, honestamente, um desrespeito, eu acho isso inaceitável. Então, o BRL é uma ótima referência, mas dentro desse contexto. Se você quer aprender posicionamento comigo, se você quer aprender a começar o seu comercial do seu estúdio em 2026, clica aqui na descrição, faça parte do Comercial Criativo. Assim que você entrar e assinar, você já vai ter um monte de conteúdos disponíveis para você assistir, várias horas de imersão, conteúdos, tira dúvidas, aulas de posicionamento, pitch, negociação e vendas para designers. E sendo assinante, você garante acesso também ao nosso workshop de planejamento comercial para 2026, independente se você é uma agência, um estúdio ou um freela, beleza? Então, se inscreva no Comercial Criativo. Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero te ter trazido algum insight. E se você não conhece o BRL, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco mais do trabalho dele. Meu nome é João Torres e a gente se vê no próximo vídeo.